Pessoal, a gente viu, né, nas duas aulas anteriores, uma a gente viu a respeito da teoria das causas e depois eu comentei a vocês a respeito dos transcendentais. Eu acho que sim, essas duas aulas, elas como que exigem de nós um passo adiante, que até está na própria ideia mesmo de filosofia, né, na própria noção de filosofia, como que nos empurra para esse tipo de questionamento, que a filosofia, a gente pode dizer que é o conhecimento, né, das causas primeiras da realidade, né, ou das finalidades últimas. Aquilo que, de algum modo, serve de fundamento para tudo. O tema da nossa disciplina é Fundamentos da Realidade, não é à toa. E a gente pega que, desde o início da filosofia, aqueles pensadores pré-socráticos, eles já buscavam o que seria a base de tudo, né? Às vezes a gente pode não entendê-los, ou a gente os enxerga de uma maneira muito superficial, mas alguém como Tales de Mileto, quando dizia que era água, ele percebia que tudo que vive, tudo havia algo de água nessas coisas. Então ele pensa, será que não é água o princípio de tudo? Claro que a gente pode dizer que a solução que ele deu é uma solução muito limitada. E vários daqueles primeiros pensadores justamente eram, no fundo, materialistas, né? Sem tirar o papel importantíssimo que tiveram, né? Mas essa será uma crítica que o próprio Platão vai fazer a eles, né? Não foram capazes de transcender a matéria. E ele, Platão, quando chega um momento em que ele fala, não vou buscar mais as explicações somente no âmbito material, mas vou procurar algo superior no mundo do inteligível, no mundo, inclusive, daquilo que seria imaterial. Então, a reflexão filosófica, ela nos empurra para buscar uma causa primeira, um fundamento de todo o resto. E o que a gente viu a respeito das causas e dos transcendentais, eu diria que como nos dão uma série de instrumentos que ajudam a gente a refletir a respeito disso com mais propriedade, de uma maneira, vamos dizer assim, mais com mais consistência mesmo, né? E, claro, não é uma tarefa fácil, né? Há muitas dúvidas, há muitos debates, né? Muitas discordâncias a respeito sequer se é necessário falar mesmo de uma causa primeira. Para Platão, não haveria dúvida com respeito a isso, né? A gente nota em vários diálogos justamente em que ele vai buscando isso, ele vai apresentando para nós possibilidades e muitas vezes de uma maneira extraordinária, né? Eu penso, por exemplo, no discurso de Diotima, que o próprio Sócrates repete no diálogo Banquete, em que ele vai fazer uma descrição do que é belo, subindo, né, do belo mais material, mais simples, até chegar na própria divindade. Aristóteles, ele não fala, vamos dizer assim, há toda uma discussão, será que até que ponto Aristóteles chega a uma causa primeiro ou não? Me parece que sim, que ele chegou. Ou se ele não desenvolve, depois isso vai ser mais desenvolvido, mas sem dúvida ele já deixou os elementos preparados, e inclusive há trechos importantes da metafísica, nesse caso não há dúvida alguma, lembro do famoso livro 12 da metafísica, em que Aristóteles vai falar da própria divindade, e no caso ele vai apresentar a divindade como a causa final de todas as coisas, que atrai tudo para si. A causa final, né, não comentei isso com vocês, mas é muito bonito também, eu falar para vocês que o bem é o ente enquanto apetecível, e algo é apetecível, ou seja, algo tem o conceito de bem, a noção de bem, na medida em que a finalidade de um determinado ente. O ente, ele se inclina para algo, tudo aquilo que possibilita com que ele atinja aquela plenitude para a qual ele se inclina é um bem para ele. Então a nossa alimentação é um bem. Por quê? Porque faz com que a gente mantenha a nossa plenitude, né? Ou esteja em direção a ela, né? O conhecimento que nós adquirimos para o ser humano é um bem. Por quê? Porque nós temos inteligência e conhecer as coisas é algo que nos leva à nossa plenitude, à nossa causa final. A gente vai alcançando a causa final. Então, essa inclinação, a finalidade tem uma relação íntima com o bem. E Aristóteles, ele vai falar da divindade como a causa final de toda a realidade. Então, aqui eu gostaria, realmente nessa aula, que a gente vai tratar justamente disso, sobre a causa final de tudo, né? Sobre a divindade. É um tema primordialmente filosófico.
Às vezes a gente pode pensar que tratar de Deus seria principalmente uma tarefa da teologia. E depende do que a gente entenda aí por teologia, né? A teologia, o primeiro sentido de teologia, que inclusive está presente na metafísica aristotélica, mas a gente acha nos pensadores gregos, era o discurso filosófico a respeito de Deus. Logia, né, é o discurso, o pensamento tel de Deus. E por que a teologia faria parte da filosofia? Porque seria nos deuses que nós encontraríamos as causas primeiras. Como a filosofia quer saber das causas primeiras, o estudo da divindade enquanto causa de tudo, nós poderíamos chamar isso de teologia. Então, também há autores, inclusive, que defendem que a metafísica, sim, né, ela é uma teologia. Eu diria para vocês que também é uma teologia, né? Não é só uma teologia, mas também é. Mas e também acho muito acertado falar dessa maneira. Né? Realmente, né, a gente vai chegando nessas causas. Então, a divindade como a causa de tudo. Aristóteles, como eu dizia para vocês, ele salienta primordialmente o aspecto de uma causa final. Outros autores vão ver na divindade não apenas a causa final para a qual todo o universo tende. Até Aristóteles é curioso porque ele fala que Deus ele não se importaria com o resto da realidade, porque ele já teria em si a sua própria felicidade. Ele estaria satisfeito consigo mesmo, porque ele é o bem maior que existe e ele possui a si mesmo. Então todo o resto que há seria, vamos dizer assim, descartável. Deus não precisa, então ele não se interessaria por nada. É até assim toda uma questão controvertida, né? Porque se a gente for levar até as últimas consequências do que Aristóteles afirma, a gente teria que sustentar que a oração, por exemplo, não seria algo que Aristóteles veria como necessário, como valioso. Porém, ao mesmo tempo, em várias obras de Aristóteles, ele comenta que a oração, sim, é um ato meritório, é boa. Então, será que ele está querendo dizer só para o ser humano, ou ele percebe, talvez realmente ele chegue aí numa aporia, né? Numa situação que, pensando em Deus, Deus não precisa, mas ao mesmo tempo de oração, nem vai atender os pedidos das pessoas. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo que é bom que as pessoas rezem, que muitas vezes elas são atendidas. Talvez Aristóteles tenha chegado nessa aporia. Não sei dizer com vocês, acho que é difícil a gente resolver essa questão totalmente. Mas, realmente, na metafísica, a impressão que dá é de um Deus distante, um Deus que não se importaria com o resto da realidade. Não é a mesma noção que a gente acha em outras obras dele. Mas então, como eu disse, essa é uma noção principalmente de Deus como causa final, como fim. Mas vários outros autores vão perceber em Deus aquele que tem principalmente a causa eficiente, né? A causa eficiente. E muitas vezes a causa formal, o modelo de todo o resto do universo. Né? Então entram não a causa material, Deus faz a causa material, mas ele mesmo não tem causa material, ele não tem matéria. Aqui também é bonito, a partir de tudo que eu falei, que a gente foi falando, né? Vocês vejam que isso aqui é realmente uma coração de toda a nossa disciplina. A gente vai usando os conceitos que a gente aprendeu antes. Aí também os antigos já falavam isso. Eu me recordo aqui expressamente de uma passagem da metafísica que Aristóteles vai dizer que a potência ela sempre se atualiza através de algo anterior que está em ato. Ela sozinha não é capaz de se atualizar. Isso é uma coisa que até, vamos dizer assim, a própria noção de potência ela já nos leva a isso. Se eu tenho potência para algo, mas não tenho aquele algo atualmente, quer dizer que eu não o possuo. Se eu não o possuo, eu não posso despertá-lo em mim mesmo do nada. Porque se eu fosse capaz de despertá-lo, eu já teria que tê-lo para poder despertá-lo. Então, eu estou agora numa determinada temperatura. Para que eu fique mais quente, eu preciso trazer algo que me esquente. Poderia pôr aqui uma fonte de calor que me transmitiria esse calor. Eu sozinho não consigo fazer, né, ou fazer surgir esse calor. Né? Então, sempre eu preciso de algo atual, no caso seria a fonte de calor, para que haja aí a mudança, o movimento, a atualização. Então Aristóteles fala, se é assim, então os entes primeiros, aqueles que são as causas de todas as demais coisas, eles têm pouco de potência e têm muito de ato. E o primeiro ser vai ser puro ato. Que interessante essa ideia, né? O primeiro ser, que é a causa de todo o resto,
como ele não é causado por nada, porque se ele fosse causado, teria algo anterior a ele, e esse então anterior seria então a primeira causa. Então a primeira causa, por não ser causada, ela tem que ser ato. Ela não pode ter potência. Porque se ela tivesse potência, ela precisaria de algo que atualizasse, e esse algo teria que ser anterior a ela. Então ela tem que ser puro ato. Aristóteles fala disso. E ele vai além. Ele diz, tudo que é matéria tem algo de potência. A matéria, isso é muito comum no pensamento antigo, mas a gente vê que é bastante razoável, né? A matéria, realmente, ela sempre indica uma dimensão e vários aspectos nela de potencialidade. A matéria pode ser dividida, a matéria hoje está num espaço, depois vai para outro. Então, ela sempre pode ser modificada. Essa capacidade de ser modificada é justamente o que caracteriza a potência passiva. Então, por ter sempre potência passiva, a matéria sempre vai trazer, assim, essa carga, né, de aperfeiçoamento, de potencialidade. Até isso é interessante, né, porque como a matéria tem essa característica, tudo que é material é frágil, é efêmero, é sujeito a mudança. Não é à toa que todas as coisas materiais são precárias, né? Elas tendem a se corromper. O material não é eterno. Antigamente, em relação à astronomia, a gente pode dizer assim, do mundo grego, eles entendiam que haveria, sim, uma matéria perfeita que estaria ativada, estaria em ato e jamais decairia, né? Então eles pensavam que talvez os planetas que moviam as esferas seriam esse tipo, né, de matéria, uma matéria plenamente atualizada que nunca se desgastaria. Mas hoje a gente já sabe que não é assim, né? Não existe esse tipo de matéria perfeitamente atualizada. Toda matéria traz em si a capacidade da degeneração, da corrupção, né? De que haja uma separação da matéria e da forma com a destruição daquele ente, né? Eu diria para vocês uma marca mesmo da matéria, que nós que somos seres humanos nos dói isso, né? Nós temos um desejo de eternidade, nós somos capazes de conhecer verdades que duram para sempre, mas nós mesmos, no nosso aspecto material, estamos marcados pelo término, né? Por uma limitação que não tem como fugir disso, né? Então, se é assim, se a matéria traz essa imperfeição, traz essa limitação, essa propensão para degradação, para degeneração, os primeiros entes, as causas fundamentais, devem ser imateriais e devem ser ato, com pouquíssima ou, no caso da primeiríssima causa, nenhuma potência passiva, né? Só a capacidade de modificar os outros, que a gente chama de potência ativa, mas não, como a gente já viu, mas não de potência passiva. Então, vocês vejam que estou só falando aqui de autores principalmente da filosofia antiga, de propósito, até esse momento não estou usando autores medievais, porque é aquilo que eu comentava antes de vocês quando a gente pensa na teologia. A teologia, filosoficamente, é isso, é o discurso filosófico, mas às vezes a gente pode entender também teologia como a ciência que procura explicar a partir da revelação que Deus faz de si mesmo. Então, essa teologia, ela pressupõe um ato da divindade dela se mostrar para a humanidade, da divindade revelar para nós aspectos que estão além da nossa capacidade. Então, essa teologia que eu estou falando para vocês não é uma teologia filosófica, porque a filosofia, ela é o campo do conhecimento que, vamos dizer assim, nós desenvolvemos a partir das nossas capacidades intelectuais naturais, aquilo que nós conhecemos através do nosso pensamento, que sem dúvida é um pensamento que tem que ser, vamos dizer assim, purificado, tem que ser aprofundado, custa esforço, muitas vezes nós temos que fugir, inclusive de aspectos de desvios morais que fazem com que a gente não queira reconhecer certas conclusões que deveríamos alcançar através da nossa inteligência, mas a gente foge dessas conclusões. Tudo isso é verdadeiro, mas e influencia sim a filosofia mais do que às vezes as pessoas reconhecem, mas a filosofia ela se marca por isso, a sua característica é um pensamento natural. Essa teologia que, ao contrário, aceita a revelação, que admite o que Deus fala,
é outro campo do conhecimento, que sem dúvida vai utilizar, ao menos na teologia ocidental mais fecunda, utiliza sim uma série de noções do pensamento filosófico, que a filosofia chegou, mas essas noções elas são colocadas a serviço de um aprofundamento, de uma tentativa de explicação, na medida em que isso é possível, de algo que foi revelado, ou seja, algo que é superior à própria inteligência humana. Por que eu estou dizendo para vocês que eu estou usando aqui principalmente argumentos de pensadores da filosofia antiga? Porque eu não estou colocando aqui em tudo que eu estou falando nada de propriamente cristão ou de qualquer outra religião revelada. Essas noções que eu estou expondo para vocês são noções de fato filosóficas que Platão e Aristóteles desenvolveram de uma maneira admirável, né? Então, também é interessante porque às vezes as pessoas colocam que falar sobre Deus no âmbito filosófico seria algo exclusivo de cristãos, ou muçulmanos também, sem dúvida, judeus, né? Povos que aceitaram uma revelação, mas isso não é verdadeiro, né? A filosofia, como ela foi feita pelos seus principais pensadores, mesmo do período antigo, era uma filosofia que a gente poderia dizer hoje, sem dúvida nenhuma, se a gente fosse empregar noções, né, seriam filosofias teológicas, naquele sentido de um pensamento filosófico que sim tem um discurso, um aprofundamento a respeito da divindade. Jamais a gente veria em Platão e Aristóteles, eles ficariam admirados se a gente propusesse que a filosofia deles, em qualquer sentido, fosse uma filosofia mais ou menos ateia. Platão, evidentemente, mesmo Aristóteles, que às vezes há certas interpretações que querem colocá-lo como uma espécie de cientista natural, né, nos moldes de um cientista contemporâneo, com uma tendência ao ceticismo com relação ao que fosse metafísico, ao que fosse imaterial, isso me parece que é uma distorção grave do pensamento dele. Então, o fundamento da realidade vai ser principalmente aquilo que é imaterial, porque o imaterial é mais perfeito. O imaterial não está sujeito às vicissitudes e à precariedade da matéria. Nas realidades imateriais, nós somos capazes de chegar a verdades mais sólidas, mais profundas. E o bem que decorre do ente material é um bem superior ao bem meramente material. Qualquer bem material tem a sua limitação e só consegue nos satisfazer enquanto material no âmbito dos sentidos. Mas nós temos uma inteligência e essa inteligência ela busca o que vai além dos sentidos, ainda que ela use dos sentidos, nada contra a nossa dimensão material, mas a nossa inteligência quer o que está além. E justamente aí está a divindade e essa causa primeira. Todo o pensamento, né, sobre Deus, né, e aqui eu já posso começar a empregar os medievais. Os medievais eles foram importantes porque a gente às vezes pensa na Idade Média e todos esses períodos como se fosse uma mera continuidade do pensamento antigo, como se eles tivessem à sua disposição tudo que havia sido escrito antes, e nada mais longe, né, do que aconteceu efetivamente. Várias obras, né, de Platão e de Aristóteles ficaram perdidas durante séculos, ninguém as conhecia, né? As pessoas não tinham condição mais de ler o grego, não havia traduções e não sabiam onde elas estavam. Houve todo um processo bastante complexo, inclusive com a participação dos árabes, né, do contato com outras civilizações, embora talvez também vários livros estavam escondidos em mosteiros, mas eram pouco conhecidos, mosteiros do Ocidente. Seja como for, houve um hiato grande em que praticamente não se estudou o pensamento grego, só através de alguns fragmentos importantíssimos, valiosos, mas, vamos dizer assim, perto do todo, pequenos, né? Uma parcela pequena, que chegou e foi sendo estudado. Só mais ou menos no século XI, XII e final do século XII, sim, há uma volta mesmo do pensamento antigo com uma grande força, e esse pensamento antigo vai se encontrar, sim, com o cristianismo, né? Já havia havido um primeiro contato, né, do cristianismo com a filosofia grega, mais ou menos até o século VI, VII, né, um pouquinho mais, né? Agostinho é um exemplo disso, Dionísio Areopagita, autores muito importantes que usaram mesmo conceitos filosóficos para tentar compreender melhor alguns aspectos mesmo do conteúdo da verdade cristã, né? Mas depois isso tudo fica bem difícil, né? Por problemas econômicos, culturais, inclusive comerciais, políticos, né?
uma queda grave no mundo cultural, mas depois isso volta na Idade Média e realmente esses autores medievais do século XIII, principalmente, né, vão ser pessoas que vão aprofundar muito a respeito da divindade e me chama a atenção quando eu estudo, impressionante a fidelidade deles a Aristóteles, a Platão, corrigindo alguns aspectos, né, ajustando certas limitações do pensamento grego, que isso não tira nada da genialidade desses autores antigos, né, mas que realmente, né, você poderia chegar a conclusões diversas com um pouco mais de reflexão e que os medievais, vários deles, vão trazer isso. E nos medievais eles vão, sim, falar, né, de Deus como um espírito, Deus não pode ter matéria, Deus ele é eterno. Comentava com vocês do movimento, falei também que o tempo, né, é um dos acidentes, assim como o espaço. Pois bem, né, Deus não está nem no tempo nem no espaço. Não está no espaço porque ele é imaterial. Tudo que é imaterial não ocupa lugar, não tem lugar. Difícil para nós pensar, né, em algo totalmente imaterial. A gente chega próximo, mas para nós é muito difícil, né, porque temos sentidos, nós mesmos temos um corpo, né? Ainda que nós não estamos totalmente sujeitos ao corpo. Somos capazes de pensar, de refletir sobre coisas que estão muito distantes de nós, né? E isso é fantástico também, né? Mas temos sim, né, não digo uma limitação, é o modo como nós somos, né? Estamos ligados a um corpo. Um ser imaterial não tem isso. E no caso de Deus, Deus não tem sequer movimento. Deus é imóvel. Essa é uma nota muito importante da divindade, porque se ele é ato, como eu dizia para vocês, né, ele não pode ter nada de potência, então não há atualização em Deus, não há uma potência que é atualizada, porque ele não tem a potência, ele já está totalmente atualizado, ele é puro ato. Sendo puro ato, ele nunca muda. Mas, às vezes, também quando a gente pensa em algo que não muda, algo estático, a gente vai pensar alguma coisa morta, alguma coisa que perdeu o seu vigor, perdeu a sua força, porque uma característica da vida, no caso da vida animal, é justamente o movimento. Meu sangue está circulando, o meu pulmão está respirando. Em Deus não há nada disso. Mas essa imobilidade divina não é a imobilidade de quem está parado, de quem não faz nada, de quem chegou ali e ficou. Não, é a imobilidade de quem já tem a plenitude. Não há mais como Deus ser aperfeiçoado. Não há o que ele possa adquirir para que ele possa crescer ou melhorar. Ele já é totalmente, né, o bem, a própria verdade. Vou explicar um pouco isso para vocês de uma maneira plena. Então eles chegaram nessa noção que Deus é imóvel, então ele é eterno também, porque ele não está no tempo. Para Deus, vamos dizer, para nós as coisas acontecem sucessivamente. Para Deus, tudo, ele capta tudo ao mesmo tempo. É difícil de entender isso, mas é assim, né? Deus capta tudo. Estou usando até uma certa linguagem antropológica, porque ele não está no tempo, mas é como, de um modo imediato, ele capta futuro, passado, presente, e não só isso. Ele capta, inclusive, as várias possibilidades, né? Coisas que poderiam ser de um modo, né, e não são, né, sabe, deixamos futuríveis, né, são os futuros contingentes. O que teria acontecido se na Batalha de Waterloo tivesse acontecido, não tivesse se dado um determinado evento, mas outro? Qual seria o resultado da batalha e do resto da história? Tudo isso para Deus está presente e tudo de uma vez só. Não é que ele vai conhecendo paulatinamente como nós vamos conhecendo, adquirindo e aprimorando nosso conhecimento. Ele já capta todas as coisas num só olhar, se a gente pudesse dizer assim, de uma maneira antropológica, antropomórfica, melhor dizendo, né? Então Deus é imutável, Deus é eterno, né? Também a divindade, né, a gente tem, né, toda uma disciplina a respeito desses atributos divinos, né? Mas a divindade, então, essa plenitude também leva a que ela tenha um poder que é total, né? Quer dizer, Deus, para ele não há limites. Nós somos limitados pela nossa essência e pela nossa potência. Nós somos de um determinado modo e a gente pode fazer as coisas de acordo com as nossas capacidades. Deus, ele não é assim. Deus, talvez seja aí, né, a melhor
expressão que a gente pode fazer se a gente fosse dizer quem é Deus, né? Como ele é, como é essa causa primeira. Então, aí eu vou usar uma expressão de Tomás de Aquino, mas que eu penso que ela está bem de acordo com o que afirma Aristóteles, quando eu dizia para vocês que ele percebe que a primeira causa tem que ser uma causa atual, não a potência. Tomás vai dizer que Deus é o próprio ser subsistente. Ipsum esse subsistens. Né? Ele é um ser subsistente. Ele é, por si mesmo, não tendo uma essência. Quer dizer, Deus não é de certo modo. Deus é. Deus é plenamente, sem qualquer limitação. A essência, de algum modo, ela limita. Ela diz a maneira como algo é. Então, ao você ser de uma maneira, você não pode ser das outras. Deus simplesmente é. Muito difícil para a gente, né? Não dá para a gente imaginar isso, né? Mas é onde a gente chega através da reflexão filosófica. Também não estou usando teologia revelada aqui, estou falando simplesmente de discurso filosófico, de teologia natural, teologia filosófica, né? Então, Deus, ele é o próprio ser subsistente. Ele é sem qualquer limitação. Uma expressão que muitas vezes os filósofos usam: a essência de Deus é o seu próprio ser. Todos os demais entes são uma composição de ato de ser mais essência, que funciona, como eu dizia para vocês, como ato e potência. Deus não tem potência de nenhum tipo. Então, não há nele essa composição de ato e potência. Ele é só ato. A simplicidade divina é total. Qualquer outro ente tem uma composição, ao menos a composição de ato e potência. Estou pensando nas substâncias separadas ou anjos, seres imateriais. Né? Eles têm a composição ato de ser e essência. Né? Deus nem essa composição tem. Ele é puro ato de ser. A sua essência é o seu ser. Né? Então, também aqui eu aproveito e comento, né, gente? Vocês vejam, né? Deus é o seu próprio ser. A essência dele é o seu próprio ser, plena unidade, plena simplicidade. As substâncias imateriais, elas têm a composição essência e ato de ser. E também eu posso, em várias delas, perceber a composição entre essência e faculdades. As faculdades delas, sua capacidade de pensar, de querer, não são a sua própria essência. São diferentes. E elas também podem ter acidentes, alguns acidentes. Então também é uma composição substância-acidentes. Os entes materiais, o ser humano é o mais nobre deles, né? Os seres materiais, eles têm uma composição que, além dessas composições de substância-acidente, essência e ato de ser, nós temos uma composição, falei já para vocês quando a gente estudou as causas, de causa material e causa formal, as nossas causas intrínsecas. Essa composição é a composição de matéria e forma, até se chama por isso de composição ilemórfica. Ilé quer dizer matéria, e mórfica, quer dizer forma. Então, composição ilemórfica diz que todos os entes materiais são compostos de matéria e forma. Essa é uma noção aristotélica também, que é bem interessante, né? Pois bem, tudo está muito longe da divindade, que é plena simplicidade, pura atualidade. Ao ser simples, ao ser plenamente atual, ela é eterna, ela é imutável, ela é simples. Ela conhece todas as coisas, como eu disse para vocês, presente, passado e futuro. Por quê? E aqui é algo que eu relaciono ao que eu comentei com vocês a respeito do ente. Falar para vocês que o primeiro transcendental é o ente, é o primeiro que nós captamos. Ente indica que a coisa é. Pois bem, todos nós que somos, recebemos o ser de outro. Ninguém causa o seu próprio ser. Seria uma contradição. Para eu causar o meu próprio ser, eu teria que ser para poder causá-lo. E justamente isso que eu não sou. Então, todos nós recebemos o ser de outro. E nós não temos o ser como essência. A nossa essência é diferente do nosso ser. A gente já tratou dessa questão anteriormente, né? Falava para vocês sobre tudo isso, né? Na segunda aula que eu falei de essência e de ato de ser, né? Então, nós todos, vamos dizer assim, a nossa essência não é o nosso ato de ser. O ato de ser, ele se agrega. Porque se o ato de ser fizesse parte da nossa essência, a gente não poderia deixar de ser. A nossa essência seria ser, então necessariamente seríamos, e não é assim.
Nós somos e deixamos de ser. Morremos, nascemos e morremos. Eu poderia fazer toda uma discussão a respeito da alma humana, que ela é muito peculiar, porque a alma humana ela é imortal. Né? Ela não é eterna, como Deus, que nunca muda, está além do tempo, mas ela é imortal, ela não tem fim. Né? Porque ela tem um aspecto de materialidade que não se decompõe, que não se degrada. Vocês vão aprender sobre isso quando estudar antropologia. Né? Então, mas, né, seja vendo todas essas coisas, né, a gente vê que o ser é algo que a gente recebe, não faz parte da nossa essência. Então, todos nós, como o ser não faz parte da nossa essência, ter o ser não é algo, entre aspas, que a gente possa garantir para nós mesmos, se quer mantê-lo. Nós temos o ser, nós vemos que há todo um esforço do nosso corpo para mantê-lo, mas a gente não o controla. A vida humana e a vida de todos os entes materiais, a gente vê que em qualquer momento eles podem deixar de ser. No caso do ser humano, todos esses dramas que a gente tem, às vezes de um acidente, um ataque cardíaco, não há como a gente aumentar a nossa vida. A gente consegue com aparelhos aumentar até certo ponto, mas chega um momento que já não está mais, né, escapa das nossas mãos. E isso se dá com tudo. Todas as coisas recebem o ser de outro. E mais ainda, não só nós recebemos o ser de outro, como somos sustentados atualmente no ser por Deus. Nós não temos como assim, algo que entra na nossa essência e fica nosso. Agora a minha existência é minha, então eu existo por mim mesmo. Eu me garanto. Não é assim. A nossa existência, em cada instante, ela é sustentada pelo próprio Deus que tem o ser em si. Cada um de nós tem o seu próprio ser, né? Não é que nós temos o ser divino, mas essa é uma noção importante, nós participamos do ser divino, nós recebemos algo diminuído do ser, Deus tem o ser por essência, nós temos o ser de uma maneira diminuída, e esse ser que nós temos garante que nós sejamos, que nós continuemos a existir, e nós temos que ser sustentados continuamente. Não temos uma espécie, é uma expressão que se usa, não temos uma inércia existencial. Está aqui, agora você se vira, não é assim. Atualmente, em cada momento, nós somos sustentados. Uma comparação que eu vi, que eu acho interessante, é como uma fonte de luz. Vocês estão me vendo porque a luz aqui que estão me iluminando. Se você apagar a luz, a fonte de luz, caiu, né? Acabou. Vocês vejam que a luz, ela só se mantém enquanto está a lâmpada ligada. Desliguei a lâmpada, acabou a luz. Também podemos pensar numa mangueira de água, né, que eu estou com a fonte de água ligada, estou apertando aqui a ponta da mangueira, está saindo um jato de água, né, estou passando no carro. Fechei a mangueira, acabou o jato. A nossa existência é algo semelhante à luz que vem de uma lâmpada ou esse jato de água que vem da mangueira. No momento que a fonte fecha, acaba aquele ser. Assim somos nós. Né? O nosso ente, nós somos enquanto somos sustentados no ser por quem tem o ser como próprio. Então vocês vejam, às vezes muitas vezes se diz isso, é bem interessante, que a divindade é mais íntima de nós do que nós mesmos. Porque ela nos sustenta, inclusive, no nosso ser. No momento em que ela deixasse, a gente sumiria. E por poder sustentar a nós no ser e ter o ser como algo próprio, sem qualquer limitação, o poder de Deus é infinito também. Né? Deus não pode fazer algo contraditório, porque o contraditório vai contra o próprio ser. Mas tudo que não seja contraditório, Deus pode fazer. Já viu um pessoal que fala, Deus pode fazer uma pedra que ele mesmo não seja capaz de carregar? Como se fosse um paradoxo, né? Mas lógico, fazer uma pedra que Deus não pode carregar, isso é impossível. É o não ser. Deus não faz o não ser, porque o não ser não é, não dá, né? O não ser, assim, por contradição. Mas Deus pode sim, tudo que não seja contraditório, seja possível ser, Deus pode sim realizado, quantos universos forem, quantas épocas, então não há uma limitação, né, com relação à capacidade de Deus, é isso que a gente infere pensando no que ele é, né, quer dizer, o próprio ato de ser subsistente. Né? Então há muita coisa que a gente poderia falar dessa primeira causa.
vários argumentos assim bastante bem trabalhados a respeito, né, de provas sobre a existência de Deus, que claro, como eu falo para vocês, é um tema difícil, para nós seres humanos é um tema difícil, e não difícil por ele mesmo, isso também é interessante, é difícil para nós pela nossa limitação. Deus é o mais inteligível, o mais verdadeiro, o mais simples que há. Porém, ele é como o sol para os olhos do morcego. O morcego não consegue enxergar o sol diretamente, não porque o sol seja escuro, o sol cega o morcego, mas não porque ele seja escuro, porque ele tem luz demais para o morcego. Quando a gente pensa em Deus, a gente está um pouco tateando essa mesma situação. A gente está refletindo sobre um objeto que é superior às nossas capacidades. Então a gente não consegue aprofundar, a gente consegue conhecer Deus através daquilo que ele produziu. A gente consegue conhecer a Deus como causa, não diretamente como ele é em si. Tudo que eu falei para vocês são reflexões que a gente chega, que a gente desenvolve a partir da observação do mundo como um efeito que me leva à causa. A partir do efeito, eu consigo descobrir algo de como é a causa desses efeitos. E aí eu sou capaz de fazer uma teologia filosófica, mas sempre vai ser um Deus como causa, não Deus em si mesmo. A nossa inteligência não é capaz de chegar por si mesma. Aqui fica um ponto, né, onde talvez o pensamento humano atinja o seu ápice, não é capaz de ir além disso daí. E nesse ponto ele abre, né, e eu diria, é um salto, né, mas não é que seja algo contraditório ou uma ruptura, mas a gente se abre para a possibilidade de que Deus se revele como ele é em si mesmo, na sua essência. Então daí a gente faz teologia em sentido estrito, a teologia revelada. Mas vocês vejam quanta coisa que a gente não pode saber a respeito da filosofia, quanto a gente não aprende quando a gente reflete a respeito de todos esses temas que eu espero, né, ter podido transmitir a vocês, né, aquilo que eu acho que é absolutamente valioso. Tudo que eu falei para vocês nessas aulas, eu tenho convicção de que seria importante que todas as pessoas, independente da profissão, do campo do conhecimento a que elas se dediquem, todo mundo deveria saber essas noções fundamentais, né? Elas ajudam muito, esclarecem, né? E realmente é um tesouro que nós temos, que nos foi legado por tantos pensadores geniais que ao observar o mundo foram capazes de explicar tudo isso para nós, e a gente vai passando para frente, sempre procurando aprofundar e entender melhor essa maravilha que é a realidade que está ao nosso lado, do qual nós mesmos, como seres humanos, fazemos parte num papel que eu diria para vocês muito nobre.